Oi, gente. Vamos lá continuar nossas aulas. Hoje a gente vai continuar ainda no sistema respiratório, tá? É a última parte do sistema respiratório. E vamos falar hoje de distúrbios do tórax e do trato respiratório inferior. Então, a gente tem, como nos outros, a gente tem várias doenças, né? E vamos começar falando da DPLC, que com certeza todo mundo já deve ter ouvido falar, né? É doença pulmonar obstrutiva crônica, típica de quem, principalmente de quem fumou muito tempo, de quem mexeu com fogão a lenha, de quem trabalhava com fumaça, esse tipo de coisa. O que é a DPLC? Ela é caracterizada por alterações progressivas na função pulmonar, que resulta numa obstrução crônica do fluxo aéreo e pode ser causado tanto pelo enfisema quanto pela bronquite crônica. O enfisema, é caracterizado por uma obstrução brônquica e uma distensão dos espaços aéreos, tá? E isso vai levar a uma destruição dos septos alveolares, beleza? Quais são os fatores de risco? Fumo, poluição ambiental persistente, então lugar que é muito poluído, né, muito poluído mesmo, predisposição genética, asma, tuberculose, envelhecimento. Então, tudo isso favorece o aparecimento de fibrose e isso colabora, essa fibrose, ela vai colaborar para a perda da elasticidade pulmonar, né, perda da complacência pulmonar. Manifestações clínicas, que esse paciente com enfisema, né, com um tipo de DPLC, vai sentir? Ele vai ter cansaço aos esforços, às vezes aos pequenos esforços, né, rotineiros, vai ter uma tosse produtiva, dispneia, uso de musculatura acessória para poder respirar melhor, modificação anatômica, então ele vai apresentar um tórax que a gente chama tórax em barril. Esse paciente ele vai apresentar ou agitação ou sonolência por causa dessa falta de oxigenação que ele vai ter, dificuldade de concentração, tremor das mãos e anorexia com perda de peso. Complicações: esse paciente com enfisema ele pode desenvolver pneumotórax, né, que é um ar na cavidade torácica onde não tinha que ter, ou uma insuficiência respiratória aguda, que vai acabar tendo que ser entubado e vai levar um monte de outros tipos de problema. Esse aqui é um pulmão com enfisema, isso mesmo, com enfisema, tá? Esse aqui, olha, tá vendo? Ele é bem diferente, que é o pulmão, a peça anatômica do pulmão, acho que eu mostrei para vocês numa dessas aulas passadas, não tô lembrada, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão achar foto de peça anatômica saudável, tá? Ele é bem rosadinho, ele não tem esses pontinhos pretos, não. E o tórax em barril que a gente chama é isso aqui, ó. Fica parecendo um barril do Chaves mesmo, tá? Já na bronquite, o que é a bronquite crônica? É uma hipersecreção de muco e uma inflamação desses brônquios, tá? Isso vai levar, isso vai ser por causa de alguma irritação de via aérea, né? E vai se manifestar principalmente com tosse matinal, um excesso de secreção. Essa secreção ela vai ser mais espessa, esbranquiçada e viscosa, bem viscosa mesmo. Quais são os fatores de risco? Então, esse paciente que é fumante, né? Quanto mais idoso também, mais chance tem de apresentar esse tipo de doença. Predisposição genética, poluição ambiental, né? Poluição atmosférica, mas é altos níveis de poluição, não é isso que a gente tem aqui na cidade. Exposição contínua ao ar frio e úmido, tá? E poeiras industriais. Como que esse paciente vai chegar para nós? Ele vai chegar queixando tosse persistente, expectoração espessa, né? Então, esse paciente vai queixar que está com um catarro muito espesso, com aparência purulenta, vai apresentar sibilo, que é aquele assobio, né, na ausculta pulmonar, dispneia, cianose, né, pode ser cianose de extremidade, a extremidade fica mais roxa, e edema. Quais as complicações dessa bronquite? Infecção pulmonar, insuficiência cardíaca e pode evoluir para um enfisema.
Como que é feito o diagnóstico? É histórico de saúde, né, clínico, espirometria, teste de reversibilidade com broncodilatador para eu poder excluir o diagnóstico de asma e pode ser por raio-x ou tomografia de tórax também. Como que é feito o cuidado de enfermagem desses pacientes? Se possível, a gente vai reduzir a exposição aos agentes causadores. Então, se esse paciente ele está num lugar que ele mora perto de uma fábrica, né? Vamos colocar de um exemplo aqui a fábrica de Santanense, que gera muita poeira, né? Então, a gente vai ver a possibilidade desse paciente conseguir se mudar até de casa, porque senão ele não vai melhorar. Cessar o tabagismo, não é diminuir, é parar de fumar, porque se esse paciente continua fumando, ele não vai melhorar de forma alguma também. Tratar adequadamente as infecções do trato respiratório, tratamento farmacológico com broncodilatador, com corticoide, mucocinético e antibiótico terapia. Nós vamos aumentar, pedir para esse paciente aumentar a ingesta hídrica dele, né, para poder fluidificar, para essa secreção ficar mais fluida e ele conseguir expectorar melhor. Vamos manter esse ambiente dele aquecido, arejado e umidificado. A gente vai também oferecer oxigenoterapia, se for preciso, né? Monitorar a função respiratória, monitorar sinais vitais, coloração da pele, nível de consciência e, se precisar, fisioterapia respiratória. Esse aqui é uma tomografia, um raio-x de paciente com bronquite, tá? E aqui é o brônquio, tá vendo? Tá bem diferente, né? Um pulmãozinho do outro. Asma. A asma também é uma DPLC, mas é uma DPLC reversível. E ela é caracterizada por diminuição do calibre das ramificações dos brônquios. Então, os brônquios que tinham que estar de um tamanho X, ele dava um tamanho menor do que aquilo. Tanto os brônquios quanto os bronquíolos. Por quê? Por causa de broncoespasmo, tá? Edema de mucosa, produção excessiva de muco. Então, tudo isso vai levar o meu brônquio, né, e os meus bronquíolos a diminuírem de tamanho. Qual que é a etiologia da asma? Alérgenos, né? Então, poeira, mofo, esses tipos de alergênicos mesmo. Infecções respiratórias, tá muito ligado a fatores emocionais também. Atividade física intensa, então o paciente que tem asma, ele não pode fazer uma atividade física muito intensa, porque senão vai causar broncoespasmo e esse paciente vai evoluir para uma crise de asma. Alguns tipos de medicamento, hereditariedade e algumas alterações climáticas, tá? Manifestações clínicas. Então, o paciente vai apresentar tosse seca, vai apresentar dispneia, sibilo, que é aquele assovio, né? Com manifestação geralmente de manhã e à noite. E as crises, elas podem durar tanto alguns minutos quanto horas, tá? E a gente tem uma classificação específica para a asma. Ela é caracterizada de acordo com a frequência e com a intensidade dos sintomas e os parâmetros da função pulmonar. Ela é classificada em intermitente, persistente, leve, persistente moderada e persistente grave. Então, eu coloquei aqui para vocês o quadro, né, como que ela é classificada certinho. Por exemplo, os meus sintomas. Para eu caracterizar a minha asma em asma intermitente, eu vou ter sintomas raros. Eu raramente vou despertar de noite por causa desses sintomas. Vou precisar de beta-2 raramente. Não vou ter limitação para atividade. Vou ter raras crises, né? Raras exacerbações. E o meu volume expiratório forçado, ou o meu pico de fluxo expiratório, ele vai ser maior ou igual a 80%, tá? Quando eu caracterizo como leve, eu vou ter sintomas semanais, eu vou ter despertares noturnos mensais, eu vou ter necessidade eventual de beta-2 e vou ter
limitação de esforços, né, limitação de atividades presente quando eu estiver em crise, né, quando eu tiver exacerbações. Essas exacerbações, elas vão afetar tanto a minha qualidade de vida quanto o meu sono, mas o meu volume expiratório, o meu pico de fluxo, ele vai ser maior ou igual a 80, igual ao da intermitente, tá? Já na asma persistente e moderada, eu vou ter sintomas diários, eu vou ter despertares noturnos semanais, eu vou ter necessidade de beta-2, que é a bombinha, né? Diariamente. Eu vou precisar, eu vou ter limitação de esforço, né? Limitação das minhas atividades presente principalmente nas exacerbações. Essas exacerbações também vão afetar tanto as minhas atividades quanto o meu sono. E já o meu volume expiratório e o meu pico de fluxo, ele vai diminuir, ele vai ser entre 60% e 80%, mas ainda não vai ser muito ruim, tá? Já na asma grave, esse paciente com asma grave, ele vai ter sintomas diariamente, ou então esse sintoma vai ser contínuo, não vai melhorar. Ele vai ter despertar noturno quase que todo dia. Ele vai precisar diariamente de beta-2, né, de bombinha. Ele vai ter uma limitação grande de esforço, né? Essas exacerbações, elas vão ser frequentes e esse volume ele vai cair para menor que 60%, tá? Distúrbios do tórax inferior. Ah, mentira. Vamos continuar falando da asma. Boiei aqui. Então, vamos lá. Complicações dessa asma, se não for tratada certa, né, de maneira certa. Esse paciente ele vai evoluir com um estado asmático, então essa asma ela vai virar uma asma, né, que não vai melhorar nunca. Pode ser que esse paciente entre em falência respiratória, faça uma pneumonia, até mesmo uma atelectasia, que é quando o pulmão colaba tudo, né? Diagnóstico é o histórico familiar, ambiental e ocupacional. Pode ser que precise de exames laboratoriais, como uma baciloscopia de escarro, pesquisa de eosinófilo, níveis séricos da hemoglobina, espirometria, testes adicionais como broncoprovação com agentes broncoconstritores, medidas de volumes e medidas seriadas do pico de fluxo. Tratamentos de cuidados de enfermagens. Então, a gente vai evitar agentes causadores, tá? Eita, coloquei 2 vezes. A gente vai evitar agentes causadores sempre que possível. A gente vai entrar com um tratamento farmacológico para evitar que essa crise se agrave, né? E é isso, tá? Aí aqui eu coloquei como que funciona, né? A via aérea de uma pessoa normal, a via aérea de uma pessoa com asma e de uma pessoa em crise de asma, tá? Quando essa asma está exacerbada. Vamos lá. Edema agudo de pulmão. O que é o edema agudo de pulmão? É um quadro clínico crítico, tá? Geralmente ele é agudo, né? Como o próprio nome diz. Então, ele não é uma coisa que vai piorando, ele é muito rápido, ele começa e já piora. É caracterizado pelo acúmulo de líquido no tecido pulmonar, né? A gente lembra que o único líquido que a gente tem no tecido pulmonar é o surfactante, né? Então, a gente não pode ter outro tipo de líquido lá, se tiver, tá errado. Então, quando o paciente tem edema agudo de pulmão, ele vai apresentar um acúmulo de líquido lá no tecido pulmonar, no espaço alveolar, ou até mesmo em ambos os lugares. É decorrente de alguma incapacidade do ventrículo esquerdo em bombear o sangue pela válvula aórtica. Então, esse sangue vai refluir. Etiologia, geralmente é cardiogênica, tá? Mas pode ser por causa de algum infarto, hipertensão, alguma doença valvar ou administração de líquido em excesso, tá? Sem controle hídrico. Então, o paciente que já é cardiopata, já tem, né, alguma doença de base, a gente tem que tomar cuidado para administrar líquido nesse paciente, porque senão ele faz um edema agudo. Manifestação. Esse paciente ele vai apresentar uma angústia respiratória com presença de muita dispneia, uma fome de ar, não é nem falta de ar, é fome de ar mesmo, o paciente fica muito mal.
cianose central, que a gente tem 2 tipos de cianose. Eu acho que vocês já devem ter visto isso em alguma aula, mas vamos relembrar aqui, a gente tem 2 tipos de cianose. A gente tem a cianose periférica, né, que é mão, boca, né, e a gente tem a cianose central, boca não, mentira, que é nos dedos, né, geralmente dedo do pé, né, da mão, e a gente tem a cianose central, que é quando o paciente apresenta a boca mais roxa, o tórax, a gente, né, vê, o paciente muda de cor, tá? Ansiedade e agitação. À medida que o líquido sai, né, que ele extravasa, ele vai formar uma espuma, né, que é caracterizada, geralmente essa espuma é rosa, tá? Então, quando a gente precisa de entubar um paciente com edema agudo de pulmão, geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente, no tubo volta uma secreção rosinha, da cor da minha tampinha da garrafa aqui, ó. Isso nessa hora eu tenho certeza que é edema agudo de pulmão, tá? Como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico, ele é clínico, por raio-x de tórax, por gasometria ou ECG. Tratamento e cuidado de enfermagem. A gente vai proporcionar manutenção do conforto desse paciente, posicionar um decúbito mais elevado, então a gente vai botar esse paciente mais sentado para poder facilitar o retorno venoso, propiciar máxima expansão pulmonar. Vou monitorar rigorosamente esses sinais vitais, oxigenoterapia e medicações. Se necessário, a gente vai entrar com opiáceos até, tá? Diuréticos e digitálicos. Manutenção de via venosa pérvia, então eu tenho que ter uma via venosa, né, um acesso pérvio, de preferência calibroso, e só que com gotejamento mínimo, então eu vou deixar um sorinho lá só para manter a via mesmo. Monitorar um fluxo urinário desse paciente, então vai ter que sondar ele para a gente ficar vigiando como que está a diurese dele e o controle emocional desse paciente. Porque se ele ficar muito ansioso, ele vai piorar a parte respiratória dele. Aqui é um raio-x de um paciente que está com edema agudo de pulmão. Tá bem apagada a base do pulmão aqui, tá vendo? Dos 2 lados, mas aqui tá pior. E aqui o alvéolo normal, que a gente fala, né, que é o que deveria ter, e aqui o alvéolo de um paciente com edema agudo, cheio de água. Insuficiência respiratória aguda, a gente tem visto muito por causa do Covid, né? O que que é? É uma deterioração súbita da função de troca gasosa do pulmão. Então, essa troca, esse pulmão, ele vai estar prejudicado por algum motivo e ele não vai conseguir fazer essa troca gasosa de forma eficaz. Como que a gente vê isso? Na gasometria, a gente vai ver um PaO2 menor que 50 milímetros de mercúrio. Isso vai me caracterizar, vai me falar que esse paciente está em hipoxemia, está fazendo uma hipoxemia, e esse paciente também vai apresentar, além da queda da PaO2, ele vai apresentar um aumento da PaCO2, que é uma hipercapnia, tá? Esse PaCO2 vai ficar acima de 50 milímetros de mercúrio. E o pH, ele vai estar inferior a 7,35. Só para a gente fazer um adendo aqui, o pH para o nosso corpo funcionar de forma boa, eficaz, né, do jeito que a gente tem que ser, o nosso pH ele tem que estar dentro de uma normalidade, tá? A gente tem N coisas que nosso corpo faz para manter o nosso sangue com pH dentro da normalidade. E qual que é essa normalidade? 7,35, 7,45. Ele não pode estar abaixo disso nem acima disso, porque senão minhas enzimas não trabalham direito, meu corpo não funciona direito, tá? Então, meu paciente ele vai estar com um pH abaixo de 7,35, então ele vai estar acidótico, tá? E uma PA, ele vai estar hipoxêmico e com hipercapnia, que vai estar retendo CO2 e não vai ter O2 suficiente para ele. Como que a gente vai ver qual que é a etiologia dessa insuficiência respiratória? Pode ser um edema pulmonar de foco cardiogênico, pode ser alguma intoxicação medicamentosa, pode ser alguma insuficiência vascular cerebral,
né, uma função ineficiente da parede do tórax, né, uma doença neuromuscular, algum trauma, algum tipo de infecção, algum tipo de pneumonia, algumas daquelas DPOCs que a gente falou, e até a asma grave. Manifestações clínicas, né, o paciente ele vai apresentar inquietação, fadiga, cefaleia, dispneia, fome de ar, mais uma vez, não é falta de ar, é fome. O paciente ele vai estar querendo, vai estar fazendo assim para respirar, vai estar abrindo a boca mesmo, porque ele não vai estar conseguindo respirar direito. Taquicardia, aumento da pressão, porque ele vai estar muito inquieto, confusão por causa dessa hipoxemia e dessa hipercapnia, letargia, taquipneia, cianose central, sudorese, e ele pode evoluir para uma parada respiratória. Diagnóstico ele é clínico, né? Principalmente clínico, a gente bate o olho e já vê que o paciente está em insuficiência respiratória. Raio-X de tórax me ajuda a olhar, mas às vezes eu não vou ter tempo para esperar esse raio-X de tórax sair o resultado. Gasometria arterial, para a gente poder monitorar esse pH, essa hipoxemia, né? Ver se está melhorando. Hemograma e contagem de leucócito. Como que a gente vai tratar esse paciente? A gente vai tratar a causa subjacente, né? O que está causando essa insuficiência respiratória. Vamos monitorar essa função respiratória dele, controlar rigorosamente os sinais vitais, avaliar a coloração da pele, temperatura da pele, né, de mucosa e principalmente nível de consciência. Vamos entrar com oxigenoterapia para não, né, para melhorar, ver se melhora isso. E ter disponível material para iniciar a ventilação mecânica, né? O que são esses materiais? Tubo orotraqueal, sedação e ventilador disponível, porque qualquer hora esse paciente pode piorar. Aliviar a ansiedade e o medo desse paciente, umidificar e fluidificar essa secreção, que às vezes ele está assim por conta de alguma secreção retida, mudança de decúbito, né, para o decúbito que o paciente achar que ele vai respirar melhor, e, se necessário, a gente vai aspirar via aérea. Síndrome da angústia respiratória, né? A SARA. A SARA, que também tem sido muito falada por conta do COVID, os pacientes do COVID evoluem para a SARA, né? O que é? É uma lesão pulmonar aguda de causa idiopática. Então, ninguém sabe o que causa essa SARA, tá? A gente sabe que ela lesiona o pulmão. A lesão ela é na membrana alveolo-capilar. Então, os fatores etiológicos que, né, vão levar ao desenvolvimento da SARA, eles vão causar a permeabilidade da membrana alveolo-capilar, vai alterar a pressão hidrostática ou a pressão osmótica, ou até lesionar o epitélio alveolar, ou ainda o endotélio capilar. Então, vai sair, tem vários caminhos de causa, né? E o extravasamento do líquido no espaço intersticial vai reduzir a elasticidade pulmonar, né, a complacência, e vai aumentar o esforço respiratório e vai provocar alteração nas trocas gasosas. Isso é a SARA. O paciente fica ruim, gente, mas fica ruim, vocês não acreditam. Etiologia: broncoaspiração, overdose, ingestão de drogas, distúrbios hematológicos, inalação de altas concentrações de oxigênio, é o que eu falei, eu acho, se não me engano, eu falei com vocês nas aulas passadas, oxigênio é remédio, então a gente tem que ficar de olho, não pode oferecer demais, não, tá? Oxigênio não cura. Se eu ofereço muito oxigênio para um paciente, eu corro risco de lesionar o pulmão dele, tá? Inalação de fumaça ou substâncias corrosivas, infecção localizada, distúrbios metabólicos, choque, traumas, né, traumatismos, cirurgias grandes, embolia, seja gasosa ou gordurosa, ou uma sepse sistêmica. Manifestação clínica: taquipneia, seguida de dificuldade respiratória, hipoxemia e insuficiência respiratória progressiva. O diagnóstico ele é feito com fatores de risco, né? Diagnóstico clínico também, a clínica é soberana, então a gente avalia a clínica primeiro, depois a gente sai pedindo exame. Gasometria arterial, monitorização hemodinâmica e broncoscopia.
Como que a gente vai fazer o tratamento? A gente vai tratar a causa adjacente, né, o que está provocando aquilo. Oxigenoterapia, mas dentro dos conformes. Se necessidade, a gente vai entubar, vai iniciar a ventilação mecânica. Volume hídrico adequado, então a gente vai fazer o balanço hídrico desse paciente também, controlar o que está entrando, o que está saindo. Aporte nutricional, tá? Importante, porque o corpo sem nutriente, ele não melhora, tá? Então, por isso, isso assim, não é só para a gente está falando de SARA, não é só para SARA, não, tá? Isso é para qualquer coisa. Se eu tenho um paciente, né, fazendo só um PS aqui, se eu tenho um paciente que tem uma lesão, pode ser pequena, pode ser grande. Se esse paciente não tem um aporte nutricional adequado, essa lesão não vai fechar, tá? Eu posso gastar rios de dinheiro, eu posso passar a melhor cobertura do mundo, que se ele não tiver um aporte nutricional bom, não vai fechar. Se esse paciente não tem um aporte nutricional bom, o pulmão dele não vai sarar, tá? Então, vou reduzir a ansiedade desse paciente, tá? Se ele não tiver sido entubado ainda. Vou entrar com terapia farmacológica, né? Que são agentes inotrópicos, vasopressores, corticosteroides, sedativos, para poder acalmar esse paciente e ele ventilar bem. E a gente vai medir medidas de monitorização, que a gente vai monitorar PVC, que é a pressão venosa central, gasometria arterial, oxigenoterapia de pulso e principalmente sinais vitais. Esse é o pulmão de um paciente com SARA, tá? Você tá vendo que ele tá totalmente apagado, né? No outro raio-x da aula passada, que eu lembro que eu mostrei um raio-x de um pulmão legal, vocês, um pulmão bom, tá totalmente diferente desse aqui, né? Agora vamos lá, passar para frente. Vamos falar de hipertensão pulmonar. O que é hipertensão pulmonar? Ela é definida como uma pressão média de artéria pulmonar, ou PAPM, né, maior que 25 milímetros de mercúrio. Como que eu vou obter essa medida de pressão de artéria pulmonar? É cateterismo cardíaco direito. Então, vou fazer um cateterismo. Eu vou suspeitar de uma hipertensão pulmonar, vou pedir um cateterismo para esse paciente. Essa hipertensão ela é caracterizada por duas formas, ou primária ou idiopática e secundária, tá? Então, a hipertensão pulmonar primária, ela vai ocorrer por causa de uma complicação de algum distúrbio na circulação pulmonar. Seja uma embolia pulmonar, seja uma constrição, e os sintomas eles vão ser característicos de uma doença vascular pulmonar. Então, ele vai ser bem característico. Já a hipertensão pulmonar secundária ou idiopática, mentira, idiopática é a primária. Já a hipertensão pulmonar secundária, ela vai decorrer de complicações de outros distúrbios subjacentes, como uma doença cardíaca ou uma doença pulmonar. As manifestações clínicas vão ser dispneia, dor torácica, subesternal, fraqueza, fadiga, síncope, hemoptise ocasional, então esse paciente vai ter sangramento nasal ocasional, sinais de insuficiência cardíaca direita, isso pode ser um edema periférico, pode ser ascite, né, que a barriga enche, né, o abdômen fica cheio de água, veias do pescoço distendidas, ingurgitação hepática, estertores, que é quando a gente faz assim com o cabelo, né, na ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, desculpa, e sopro cardíaco. O diagnóstico ele é clínico, pode ser por gasometria arterial, pode ser por raio-x de tórax, ECG, ecocardiograma, teste de função pulmonar, angiografia pulmonar, imagem de perfusão e monitorização hemodinâmica e hemograma. Como que a gente vai tratar esse paciente? Eu vou tratar a condição subjacente, né? Então, vou tratar o que está causando aquela hipertensão. Posso ter que oferecer oxigenoterapia para ele. Farmacoterapia, a gente vai entrar com Bonzentan, com diuréticos, com digoxina, né, que é um digitálico. A gente pode ter que entrar com terapia anticoagulante, bloqueador de canal de cálcio, tipo o nifedipino e o diltiazem, e a prostaciclina. Pode ser preciso a gente fazer um tratamento cirúrgico também, que é
feito com septostomia atrial ou até um transplante de pulmão para os pacientes mais graves e que sejam elegíveis a isso, tá? Vamos tratar os aspectos emocionais e psicossociais também. Isso aqui é um raio-x e uma tomografia de um paciente com hipertensão pulmonar, tá? Embolia. Embolia também tem certeza que você já ouviu falar, né? Embolia pulmonar, o que que é? É uma obstrução da artéria pulmonar ou de algum ramo dela, né, por algum trombo ou trombos, porque pode ser mais de um, que se originaram em algum lugar do sistema venoso e foi parar lá na artéria pulmonar ou num ramo dela. Fisiopatologia, tromboembolismo. Então, pode ser uma obstrução por coágulo de deslocação da circulação sistêmica, né, geralmente das veias profundas das pernas ou da pelve. Pode ser uma embolia gordurosa. Geralmente, a embolia gordurosa está associada a trauma ortopédico, principalmente fratura de fêmur, tá? Que é resultante, que faz? A hora que a gente, né, vocês já tiveram anatomia, né, com certeza. Dentro do nosso osso tem a medula e ela é gordurosa, certo? Dependendo do tipo de fratura que esse paciente teve, esse líquido, né, gorduroso, ele vai sair e pode parar onde não deve, né? Então, pode ser resultante também de alguma liberação de ácido graxo livre, que causa uma vasculite tóxica, que vai ser seguida por trombose e obstrução de pequenas artérias pulmonares por alguma gordura. E tem a embolia gasosa, que tem complicações iatrogênicas, né? Quando há grande volume de ar introduzido na circulação venosa, esse pode ser que migra para a circulação pulmonar. Fatores de risco: trauma, cirurgia, gravidez, obesidade, algum desequilíbrio de estrogênio, veias varicosas, paciente com idade acima de 50 anos, insuficiência cardíaca, diabetes, DPOC, estados hipercoaguláveis, então paciente que coagula rápido demais, e imobilidade prolongada. Manifestação clínica: esse paciente vai queixar de dispneia, taquicardia, dor torácica, dor pleurítica, ansiedade, febre, taquicardia, apreensão, tosse, sudorese, hemoptise e síncope. Muitos pacientes com tromboembolismo, eles não vão exibir sinais e sintomas de trombose, tá? De trombose venosa profunda, quando presente. Então, tem um relato de início súbito ou edema, calor da porção proximal ou distal do membro, coloração da pele e distensão de veias superficiais. E na embolia pulmonar maciça, o quadro clínico ele é caracterizado por dispneia pronunciada, dor subesternal súbita, pulso rápido e fraco. Esse paciente vai entrar em choque, pode ter uma síncope e pode evoluir para morte súbita também. O diagnóstico é clínico, por raio-x de tórax, ECG, né, que é o eletrocardiograma, exames vasculares periféricos, gasometria arterial, cintilografia de ventilação, perfusão, angiografia, tomografia em espiral e a gente vai dosar o dedímero. Como que é o tratamento? A gente vai oferecer um aporte de oxigênio para ele, né? A gente vai entrar com oxigenoterapia. Nós vamos avaliar a vasoconstrição de rede venosa pulmonar, vamos reduzir essa pressão pulmonar. Pode ser que a gente precise de entrar com uma terapia anticoagulante, né? Então, ou heparina endovenosa, ou a varfarina, né? Quando esse paciente está mais tranquilo. Heparina de baixo peso molecular, enquanto a terapia anticoagulante está sendo ajustada ainda. E pode ser necessário hemotransfusão, tá? Com sangue total fresco, papa de hemácia, crioprecipitado ou plasma congelado, para poder repor o volume de sangue perdido ou reverter essa tendência à hemorragia. Prevenção.
deambulação e exercícios físicos ativos e passivos da perna para poder evitar essa estase venosa em pacientes que estão restritos ao leito, meia de compressão elástica. A gente pode orientar o paciente a evitar ficar sentado ou deitado por períodos muito longos, né? Não cruzar as pernas, as coisas que a mulher tem mania de fazer, sentar lá e cruzar a perna assim, ó. E não usar roupas apertadas. Catéteres intravenosos, eles não devem permanecer por períodos prolongados, porque pode causar um trombozinho ali. Evitar o uso de objetos cortantes, como barbeadores, então a gente vai optar por barbeadores elétricos, se possível. Usar escova de dente com cerdas macias para evitar de machucar e evitar de causar mais trombos, tá? E aqui a gente tem um raio-x e uma tomografia com imagem de vários trombos no pulmão. Sarcoidose é uma doença granulomatosa, ela é multissistêmica, ela tem uma etiologia desconhecida e ela é caracterizada pela presença de um processo inflamatório crônico, tá? E pode afetar todas as partes do corpo, mas o pulmão é o mais comum, tá? Então, etiologia. A gente acredita, né, que a sarcoidose, ela é uma resposta de hipersensibilidade a um ou mais agentes em pessoas com predisposição genética ou herdada ou adquirida. Ocorre a formação de granulomas não caseosos, né, devido a alguma liberação de algumas citocinas e algumas outras substâncias que promovem a replicação de fibroblastos. A manifestação clínica, esse paciente vai queixar de espineia, tosse, hemoptise, congestão, pode ser que tenha um envolvimento sistêmico, tá? Multissistêmico. Então, esse paciente pode queixar também fadiga, febre, anorexia e, consequentemente, perda de peso. O diagnóstico é por raio-x de tórax, tomografia, mediastinoscopia ou biópsia transbrônquica e provas de função pulmonar anormais. A maioria dos pacientes, eles não vão ser incapacitados pela doença, então eles vão continuar seguindo a vida deles conforme eles faziam antes. Sendo assim, a decisão de oferecer o tratamento, ele vai ponderar, né, conforme risco-benefício. Porque se esse paciente, às vezes, diagnosticou que ele tem sarcoidose, mas ele está bem, dependendo do risco do tratamento, o médico vai optar por não oferecer para ele. Pode apresentar uma resolução espontânea, né, tornando controversa a questão de quando se deve tratar o paciente. Então, às vezes, ele vai melhorar espontaneamente, né? E o tratamento farmacológico, ele é feito principalmente com corticoide, tá? E corticoide a gente sabe, sim, todos os remédios, né? A gente sabe que não é bom ficar tomando remédio, mas corticoide tem alguns probleminhas a mais. E aqui é uma tomografia. Tá vendo? Isso aqui são áreas de fibrose pulmonar, tá? É isso. Vamos lá. Agora vamos falar de doenças ocupacionais, né? As mais comuns que a gente vai falar aqui é a silicose, a asbestose e a pneumoconiose do mineiro de carvão, tá? São as três mais comuns e a gente vai abordar só essas três. Tem outras? Tem, mas a gente não vai falar aqui. Silicose, o que é? É uma doença pulmonar fibrótica crônica, tá? Por que ela é causada? Ela é, como o próprio nome diz, ela é causada pela inalação de sílica livre cristalina após um longo período de exposição. Longo período é longo mesmo, é tipo 15 a 20 anos de exposição a essa inalação de sílica. Qual que é a fisiopatologia dela? Então, o paciente ele vai chegar, vai falar, a gente vai investigar, né, a história, né, desse paciente, então ele vai falar que ele trabalhava com sílica, né? A inalação dessas partículas, elas têm propriedades fibrinogênicas, então esse pulmão, ele vai virar um monte de fibrose, né?
E essas propriedades fibrinogênicas, elas vão levar a lesões nodulares, né? E produzidas por todo o campo pulmonar. Com o passar do tempo, vai resultar na formação de massas densas e perda de volume pulmonar. Principais manifestações clínicas da silicose é dispneia, febre, tosse e perda de peso. O diagnóstico, né, igual eu estava falando, a gente vai investigar o histórico ocupacional desse paciente, vamos ver o histórico clínico dele, né, vamos pedir um raio-x de tórax, uma tomografia e uma espirometria. O tratamento, esse paciente vai ter que afastar, né, vai ter que parar de trabalhar com a sílica, mas não tem tratamento específico para silicose, porque quando esse pulmão ele começa esse processo fibrótico, né, começa a aparecer fibrose nele, é irreversível, não desvira depois, né, então não tem o que fazer. O que virou, né, nódulos vai continuar. A gente vai tratar as complicações, vamos evitar que esse paciente tenha alguma infecção. A tuberculose é uma doença é uma complicação que pode aparecer, né, frequentemente, e vai ser necessário tratar essa tuberculose, tá, de maneira bem agressiva, porque esse paciente já vai ter um pulmão bem ruim, e a gente pode ter opções de terapias adicionais, tipo oxigenoterapia, diurético, agonista beta-adrenérgico, né, anticolinérgico e algum broncodilatador, para melhorar os sintomas, tá? Esse aqui é o pulmão. Aqui, igual, vocês lembram que eu falei com vocês do pulmão sadio? Esse é um pulmão sadio, olha que bonitinho, todo rosadinho. Esse é um pulmão de silicose, tá? Tá vendo? A cor diferente, olha o raio-x bem diferente. E aqui mais perto dá pra gente ver, tá vendo? Isso aqui, ó, é um nódulo de fibrina, tá? Então, ele fala aqui, nódulo de fibrina mesmo, formação nodular. Agora, a asbestose. A asbestose ela é uma fibrose pulmonar difusa que é consequente à exposição inalatória de poeira de asbesto, tá? A poeira de asbesto, quando ela é inalada, que ela vai circundar pelo tecido fibroso nos alvéolos, e essas alterações elas também vão afetar a pleura, produzindo seu espessamento, o que resulta em diminuição do volume pulmonar. Doenças adicionais, né? Câncer de pulmão, mesotelioma, derrame pleural relacionado com o asbesto. Manifestações clínicas. Meu paciente ele vai queixar de dispneia progressiva, tosse seca e persistente, dor torácica de branda a moderada, anorexia, perda de peso, mal-estar, e com a progressão da doença, a gente vai ter o cor pulmonar e a insuficiência cardíaca. O diagnóstico, ele é ocupacional e clínico, então, da mesma forma que na silicose, a gente vai avaliar o histórico ocupacional desse paciente, a gente vai pedir um raio-x e uma tomografia. Como que a gente vai fazer? Também vai ter que afastar, né, das poeiras de asbesto. Não tem tratamento efetivo também, que uma vez que forma a fibrose, ela não desvira a fibrose, né? Ela vai ser fibrose para sempre. A gente vai orientar esse paciente a parar de fumar, se ele fumar, e evitar a exposição do asbesto. Terapia de suporte para poder controlar essas infecções e tratar essa doença pulmonar, e pode ser eventualmente preciso de oxigenoterapia. Aqui, ó, esse mais uma vez. Ó. Aqui a gente tem um raio-x e uma tomografia, né? De placas, ó, placas pleurais parietal e diafragmática na radiografia de tórax e demonstrando placas, né? Aqui, ó, cheio de plaquinhas. Esse aqui é um pulmão normal e esse aqui é um pulmão com asbestose, tá? Que é o coração, viu, gente? A área cardíaca. Já a pneumoconiose do mineiro de carvão, como o próprio nome diz, né, ela é causada pela inalação de poeira de carvão
mineral e seu acúmulo nos pulmões e reação tecidual. Qual que é a fisiopatologia? Essa poeira de carvão, após ela ser inalada, ela vai ser depositada, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas a poeira de carvão é bem densa, né? Ela vai ser depositada nos alvéolos e nos bronquíolos, né? O pulmão negro, esse pulmão vai ficar todo negro. Ele é uma consequência da excessiva carga de poeira durante um período de tempo prolongado. Então, esses mineiros de carvão, eles aspiram, que geralmente trabalham em condições muito precárias, sem EPI nenhum, né? E eles aspiram essa poeira por muito tempo, né? Então, esse pulmão acaba sendo sobrecarregado com isso. Quando os mecanismos de depuração, eles não podem manusear essa poeira de carvão, e os macrófagos, eles não conseguem, né, fagocitar essa poeira, elas vão se agregar nas pequenas vias dos pulmões, vai ser circundado por uma rede de reticulina, que vai levar a uma formação de uma mácula de carvão e de lesões fibróticas. Então, à medida que essas máculas aumentam, os bronquíolos eles vão se dilatar e vai causar um efizema localizado. Esse paciente ele vai pegar com uma tosse com produção de escarro crônica, tá? E com a progressão da doença vai aparecer dispneia, melanoptise, cor pulmonar e insuficiência respiratória. O diagnóstico ele é ocupacional e clínico, né? A gente vai pedir também o raio-x de tórax só para poder acompanhar. E o que a gente vai fazer? Afastar do agente causador, então esse paciente não vai poder trabalhar mais, o que é difícil, né? Depois nós vamos fazer um comentário. Prevenção, tratamento das complicações, e pode ser que esse paciente se beneficie com os tratamentos usados para DPOC. Aqui é um pulmão com antracose, né, ou com pneumoconiose do mineiro de carvão. E aqui é a tomografia, tá vendo? Vamos voltar aqui, ó. Falar, fazer um adendo. Todas essas 3 doenças que a gente falou, a asbestose, a silicose e a pneumoconiose do mineiro de carvão, geralmente, né, são doenças de pessoas com menos condições. Por quê? Porque quem trabalha nesses locais com esse tipo de coisa são pacientes que têm uma condição de vida mais baixa, né, têm uma renda mais baixa, realmente trabalha porque precisa. Esse é o problema, porque como que você vai afastar uma pessoa dessa, né? Tem que afastar, não tem outro jeito, mas será que, né? Como que ele vai fazer? Sabe, é complicado, né? Trabalhar com esse tipo de coisa é complicado. Vamos lá, né? Vamos seguir. Pneumotórax. Pneumotórax é o acúmulo de ar no espaço intrapleural com um colapso decorrente. A gente tem vários tipos de pneumotórax. A gente tem o pneumotórax espontâneo, traumático e hipertensivo. O espontâneo é um pneumotórax fechado, que ele vai ocorrer devido a alguma ruptura de alguma bolha ou de alguma fístula broncopleural, e vai estar associado ou a DPLC, ou alguma fibrose cística, ou até tuberculose, ou ainda alguma neoplasia. Já o pneumotórax traumático, ele pode ser fechado, né, por causa de fratura de costela. Então, às vezes, esse paciente sofreu algum trauma, né, algum acidente, alguma coisa, fraturou a costela e essa costela perfurou o pulmão. Então, aí o paciente vai fazer um pneumotórax fechado. Ou pode ser um pneumotórax aberto, por causa de ferimento ou de arma branca ou de arma de fogo, né? E pode acontecer durante alguns procedimentos torácicos invasivos, mal conduzidos, ou ainda por barotrauma, por causa de alguma ventilação. Então, às vezes, uma ventilação com parâmetros errados, tá? Hipertensivo, ele vai ser quando o ar é aspirado para dentro do espaço intrapleural, mas ele não consegue escapar pela parede torácica ou pela via aérea. Então, ele fica lá e causa o pneumotórax hipertensivo. Ele pode ser uma complicação de algum outro desses tipos de pneumotórax, tá? Manifestações clínicas. Quando o pneumotórax é espontâneo ou traumático, esse paciente vai queixar de dispneia, dor torácica, ansiedade,
Pode ser que cause uma hipoxemia, alguma taquicardia, hiperressonância ipsilateral, sons respiratórios reduzidos ou ainda ausentes do lado do pneumotórax. Quando esse pneumotórax é hipertensivo, esse paciente vai ter uma dispneia grave, uma respiração mais difícil, uma fome de ar, uma dor torácica, ansiedade, agitação, sudorese profusa, taquicardia, hipotensão, desvio traqueal distante do lado afetado e cianose. O diagnóstico é por histórico e exame físico, raio-x e raio-x de tórax. O tratamento, ele vai variar de acordo com a etiologia do pneumotórax. A magnitude desse pneumotórax e as condições clínicas do paciente. Tá? A meta é tirar esse ar de lá, seja ar quando é pneumotórax ou sangue quando é um hemotórax do espaço pleural. A intervenção médica imediata ela é extremamente necessária, principalmente no pneumotórax hipertensivo. Então, esse médico ele vai fazer o quê? Oxigenoterapia, monitorar a saturação de ar, vamos dar analgesia para esse paciente e pode ser que precise fazer uma toracocentese, né? Tirar esse líquido, esse ar, né? O que tiver lá dentro. Já no pneumotórax traumático, é necessária intervenção de emergência. Por quê? A gente tem que preencher essa ferida torácica, né? Para poder interromper esse fluxo de ar, seja com toalha, com lenço, até mesmo com a palma da mão. Quando está em ambiente hospitalar fechado, a abertura é tamponada com gaze, impregnada de vaselina e um curativo compressivo. Vamos entrar com antibiótico terapia e colocar um dreno d'água, que a gente já falou na aula passada desse dreno d'água. Pode ser que precise de uma toracotomia e ela é indicada quando tem algum risco de repetição desse pneumotórax, tá? Ou então se o paciente teve um ou mais pneumotórax espontâneos em um lado, ou se tem uma resolução do pneumotórax não resolver num período de 7 dias. Aqui é o curativo, ó. O que acontece com esse curativo aqui? Tá vendo que ele é tampado só assim? Aqui embaixo ele é solto, tá? Ele é livre mesmo. Por quê? Isso é um plástico. Quando o paciente inspira, ele vai tampar. Então, não vai entrar ar aqui de fora para dentro dessa ferida, certo? Agora, quando ele expira, o ar consegue sair por aqui. Por quê? Se isso aqui for, né, tiver comunicação lá dentro, a hora que ele expirar, esse saquinho ele vai fazer assim, o ar vai passar e vai sair. Aqui é uma tomografia, né? A gente consegue ver bem o pneumotórax e aqui é um pulmão fechado de pneumotórax. E é isso, gente. Finalizamos. Função respiratória. Vou mandar o link dos exercícios, pedir para vocês responderem em uma semana, igual a gente está fazendo sempre, tá? E qualquer dúvida eu estou à disposição, beleza? Então, até mais.